Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 20 de abril de 2020. Hoje eu separei um total de 15 ativos para estar fazendo a análise e passando as expectativas aí para o decorrer dos próximos dias. Começando pelo BRA50, o mini índice da Bovespa. Ele vem na análise da semana passada, eu comentei da possibilidade aí de um mercado vir testar aqui a região dos 90 mil pontos. Ele tinha feito aqui esse pivô de alta, vinha trabalhando dentro de um triângulo. Deixa eu dar um zoom aqui. A gente tinha feito esse movimento de alta, uma retração. O mercado vinha trabalhando aqui dentro desse triângulo e acabou aí fazendo o movimento de continuação. Fez o rompimento e agora vem... tá indo lá buscar, né? Provavelmente vai testar, espero que vá testar os 90 mil pontos. Marquei esse canal de alta aqui, é onde eu vou ficar de olho aí em novas oportunidades, esperando aí que o mercado continue aqui o movimento de alta, retração alta, que ele vá trabalhando aqui dentro desse canal para ir lá buscar a região de 90 mil pontos, a região de resistência. Então, expectativa aí, ele pode começar a semana fazendo uma correção para vir testar o suporte desse canal de alta, essa LTA, que está um pouco distante, então ele pode fazer aí uma queda para vir testar essa região de suporte. Se acontecer isso, ele vier testar e respeitar, começar a querer subir, vou pensar em compra. O SDBRL, o mini dólar, ele chegou próximo aqui da região dos R$5, é um número bem importante, veio aqui testar, parou aqui em 5,5 mais ou menos e foi testar aquela outra região importante de 5,25, que foi uma resistência no passado, quando teve aquele rompimento falso, e agora o mercado está indo testar novamente. Quem acompanha as análises aí vai lembrar de quando eu falei desse rompimento aqui, que poderia ser um rompimento falso, né, da importância de esperar um pullback, esperar um teste e um possível movimento de continuação, né, e o que aconteceu aqui foi que ele fez o rompimento e no pullback ele confirmou que foi um rompimento falso. E agora está testando de novo. O interessante aqui é que por enquanto ele tem aqui um fundo e aqui o segundo fundo acima do fundo anterior, e aqui ele tem um topo, e o topo agora que ele fechou a semana está abaixo do topo anterior. Então ele está começando a formar aqui um triângulo também, numa região importante aqui de resistência. Aqui é muito importante esperar a abertura ali da semana. Se caso não abrir com gap, né, como é um mercado que abre e fecha todos os dias, assim como o mini índice, o mini dólar, muitas vezes ele abre com gap, na maioria das vezes, na verdade. Então aguardar aqui para ver se caso ele não abrir com um gap de alta aqui acima da região do triângulo, se ele não abrir com gap ou abrir com gap pequeno de baixo, abrir mais ou menos nessa região que ele fechou na sexta-feira, dá para pensar em venda no intraday, no day trade, em times menores. Por quê? Porque aqui tem uma LTB e aqui uma LTA, um triângulo. Se ele abrir respeitando aqui essa região de resistência, onde ele veio testar aqui no final da semana, na sexta-feira, se ele abrir respeitando essa região, aí uma grande probabilidade dele vir testar a região do suporte desse triângulo. Então, no gráfico de 4 horas, esse movimento parece ser pequeno, mas num M15 aí, num M5, M15, dá para pegar em um movimento de queda durante o dia, né, numa expectativa aí de day trade. Então dá para procurar venda, mas é importante esperar para ver se ele vai abrir abaixo desse triângulo, ou se ele vai abrir com gap aqui em cima ou não. E se ele abrir com um gap muito baixo aqui, também não é interessante vender, por causa dessa LTA que ele pode bater aqui e voltar a subir. Então ele teria que abrir bem próximo do ponto aqui de fechamento da semana, para pensar em venda. O ouro ele veio testar uma região bem importante aqui de resistência, né, duas máximas aqui bem importantes que formam essa região de resistência. Vou dar um zoom aqui. Então ele veio testar essa região, fez o rompimento e agora terminou a semana fazendo um pullback. Esse pullback está um pouco longo, ele voltou a trabalhar dentro dessa região que foi resistência lá no passado. E agora está testando como suporte. Aqui é esperar um pouco também para ver como ele vai se comportar nessa região, né? Ele
a expectativa é que, como ele fez um rompimento e agora fez um pullback, é que ele faça uma perna de continuação. Né? Essa daí seria a expectativa. Mas tem que aguardar porque aqui ele fez esse topo, fez uma retração, fez um novo topo aqui. Ele fez um topo abaixo do anterior. Então ele mostrou um pouco de fraqueza e fez um fundo novo. Então pode ser que ele vá fazer aqui um rompimento falso. Né? Ele dá a entender aí que rompimento, retração, tentou continuar e rompeu aqui o fundo anterior, topo abaixo do anterior. Então pode ser que seja um pivô de baixa, por isso que eu já até deixei essa LTB marcada aqui em branco, porque é uma região aí que pode gerar oportunidade de venda. Se ele confirmar que foi um rompimento falso, ele pode fazer esse movimento, testar essa região e gerar oportunidades de venda. Então aqui aguardar, se caso ele começar a semana, se ele não fizer uma nova mínima aqui, se aqui for a mínima aí que foi a mínima da semana passada, se ele começar a semana querendo subir, dá para pensar em compra, mas ficar muito atento a essa LTB aqui, porque ele pode fingir aí que vai subir, dar uma oportunidade de compra, bater aqui e voltar a cair. Então, se caso ele gerar uma oportunidade de compra nessa região, em um time menor também, estamos aqui em H4, ficar de olho H1, M15, se ele gerar uma oportunidade de compra, ficar bem atento aqui nessa LTB. Se o mercado chegar aqui e começar você vê que começou a perder aí a força, começou a querer voltar, já garante aí uma parte do lucro, faz um fechamento parcial, coloca o stop no 0 a 0, porque ele pode bater aqui e começar a cair para começar uma tendência de queda, algo assim. Porque ele vem só aí subindo há um bom tempo, pode ser agora que ele inicia aí uma reversão dessa tendência de alta, depois de testar essa região de resistência, chegou a romper, mas pode ser um rompimento falso, então fica bem atento. E o bronze, a expectativa é que ele venha testar essa região aqui, que foi um suporte bem importante aqui, bem importante no passado. Depois que o mercado fez o rompimento, passa a ser uma região aí, uma provável resistência. E o mercado agora vem subindo, né, depois de um movimento bem forte de queda, veio testar esse suporte, agora vem corrigindo. A expectativa é que ele venha testar essa região. E como ele ainda tem um certo espaço para subir até chegar nessa região, dá para pensar em oportunidades de compra em times menores. Eu tinha marcado esse triângulo aqui em análises anteriores. E ele fez, né, eu estava esperando o rompimento ou da resistência ou do suporte do triângulo e acabou fazendo o rompimento aqui da região de resistência. Pullback, testou como suporte, perna de continuação, deu uma oportunidade de compra, fez uma nova retração aqui na LTA do triângulo, que continua respeitando ela. Então fez aqui um teste, respeitou, novo movimento de alta, terminou a semana testando o topo anterior. Aguardar aí para ver se ele faz o rompimento do topo anterior e vem testar aqui novamente, repetindo o que ele fez aqui no passado, vem testar aqui e nova perna de continuação. Então ficar de olho em oportunidades de compra na LTA. E vamos para o mercado de Forex, aqui separei vários pares, aqui é os que eu separei aqui, da semana, começando pelo AUD-CAD, o AUD-CAD vem fazendo uma retração. Na semana passada eu estava de olho nessa resistência, né? O mercado ele tinha fechado a semana testando essa resistência, estava esperando ali uma vela de rejeição, perder a mínima desse dia aqui, porém ele abriu a semana com força e conseguiu romper. Agora ele veio testar a nova resistência aqui, que é essa LTB, que é onde eu vou ficar de olho caso ele teste essa região aqui, vou mudar a cor, é uma região de interesse aqui, faz uma vela de rejeição, faz um pivô de baixa num time menor, aí começa, o que eu costumo fazer é fazer as análises em times maiores e depois, durante ali o dia, durante os dias que eu estou operando, eu diminuo o time e começo a procurar por entradas em times menores. Aqui, por exemplo, estamos no diário, ficar de olho num H1, por exemplo, até mesmo H4 ou H1, dele chegar aqui e fazer um pivô de baixa num time menor, né, um topo abaixo do anterior e o rompimento do fundo anterior, um pivôzinho de baixa e depois de testar uma região de resistência, aí tudo indica que pode gerar aí oportunidades de venda. Então ficar de olho nisso, região de interesse é ali. A mesma coisa para o AUD JPY, bem parecido, região aqui importante de resistência. O mercado ele teria que subir mais um pouco,
né? Ele já fez aqui um movimento de alta, retração, alta, terminou a semana aqui, pode ser que ele suba mais um pouco para testar. É a região de interesse, mesma coisa aqui, se o mercado vier testar essa região e começar a perder a força, fazer vela de rejeição, em times menores fazer um pivô de baixa, algo assim, aí começa a pensar em venda com expectativa aí dele vir testar essas regiões de suporte, né? Mas tem que primeiro testar, respeitar a resistência. Não é chegar aqui, ó, o mercado chega aqui e já sair vendendo. Eu sei que muita gente faz isso. O mercado chega numa região de suporte e resistência, a pessoa já sai aqui no caso vendendo, se for um suporte já sai comprando. Não é recomendado porque você não sabe se o mercado vai romper ou não a região. Então tem que esperar o teste, esperar para ver se ele vai mostrar fraqueza, se vai começar uma reversão desse movimento, né? Em times menores você consegue filtrar isso. Tem que ter a paciência de esperar para pegar a oportunidade, aumenta a chance de acertar a operação e diminui a chance de tomar stop loss. Áudio SD também, cenário parecido, está vindo testar essa região aqui de resistência, essa LTB, deixei uma LTA aqui que vem segurando, que vem acompanhando o preço. O que eu espero aqui é que o mercado venha testar essa região, respeite e faça o rompimento da LTA. A partir daí comece a pensar em venda, caso isso aconteça. Tem que primeiro respeitar, bater aqui e respeitar essa região e depois romper a LTA. Aí começa a pensar em venda. CAD-CHF. O CAD-CHF ele está interessante porque aqui, ó, uma região de resistência. Então a gente tem essa informação. Deixa eu dar um zoom agora aqui. E o que o mercado fez nessa região aqui de resistência? Testou, respeitou, chegou a perfurar, ficou aqui um bom tempo lateral, ficou a briga aqui entre compradores e vendedores, aí, pum, fez o rompimento. Fez o pullback para testar a região como suporte, porém não respeitou, não continuou o movimento. E fez um rompimento falso, confirmou aqui um rompimento falso. Rompimento, rompimento falso. Agora o que o mercado fez? Rompimento falso. Vem fazendo uma correção dessa perna de queda. O interessante é que essa perna de queda, se pegar aqui a máxima e a mínima, puxar o FIBO, a região de 50,61 de FIBO, dá bem aqui, que é justamente a região que foi aqui resistência durante esse tempo, chegou a romper, foi um rompimento falso, agora veio testar novamente como resistência, né? Ele testou aqui como suporte, nessa região ele testou como suporte e não respeitou. E agora está testando como resistência, junto com 50,61 de FIBO. E outro ponto interessante é essa LTA, deixa eu só apagar tudo aqui para não confundir vocês. Essa LTA que o mercado vinha trabalhando e respeitando, e agora, quando ele fez o rompimento falso, ele rompeu aqui essa região que poderia ser um suporte, que é a resistência, e rompeu a LTA também, e agora está testando ela como resistência. Então, temos aqui três regiões, três resistências, né, na mesma região. É essa resistência horizontal, a resistência de 50,61 de FIBO e a resistência dessa LTA, que foi suporte no passado e agora passa a ser uma resistência também. As três na mesma região aqui bem próxima, então aumenta aí a chance do movimento de queda, retração e perna de continuação aqui. Então vou ficar de olho em venda nessa região. Como filtro eu deixei aqui uma LTA menorzinha, então porque eu vou ficar de olho porque ela pode fazer isso aqui, ó. Fingir que vai cair, dar o movimento, dar o sinal aí de venda e ele continuar subindo, respeitando essa LTA. Então eu vou esperar para ver se o mercado continuar respeitando essa região, o próximo passo é esperar ele romper essa LTA menor. Se ele romper a LTA menor, fazer algo assim, aí começo a pensar em venda, esperando esse movimento aqui. Então tá bem interessante. Por enquanto ele está respeitando aqui, vamos ver aí como abre a semana. O último ponto aí que falta é ele romper essa pequena LTA azul aqui. Rompendo ela, eu começo a pensar em venda no CAD-CHF. EuroCAD, movimento aí oposto, bem parecido, só que oposto. Região de suporte, o mercado fez o rompimento falso, não respeitou como resistência. E agora veio testar aqui, se pegar essa perna de alta aqui, puxar, deixa eu fazer certo aqui, pegar esse movimento de alta,
puxar o FIBO 5061 de FIBO, dá bem na região de suporte. É tudo que eu expliquei no CAD CHF, só que ao contrário no EuroCAD, porque aqui no CAD CHF o CAD é a moeda base e aqui o CAD é a moeda cotação. Então inverte aí. E a mesma coisa, deixei uma LTB aqui, espera aí um movimento, se ele romper a LTB, espera um movimento de alta, retração, alta. Então vou ficar de olho em compra no EuroCAD, o oposto aí de CAD CHF. Euro CHF terminou a semana aí testando uma região aqui de suporte, também uma região de suporte aqui importante, o mercado fez o rompimento, fez uma retração, respeitou, perna de continuação, porém parou no fundo aqui da perna de rompimento. Deixa eu dar um zoom. O que eu vou ficar de olho aqui, caso, vamos ver como abre a semana também. Ele terminou a semana testando esse suporte aqui, se caso ele respeitar e começar a subir durante aí as primeiras horas do dia, segunda-feira até terça-feira, se ele começar a subir e romper essa LTB aqui, que seria o filtro, começa a pensar em compra acima dessa região, algo assim. Então, vamos lá. O mercado abriu respeitando, fez o rompimento, expectativa aí dele fazer esse movimento. Então, eu começo a procurar compra acima dessa LTB. Euro JPY, cenário parecido, tá vindo testar aqui um suporte importante, né? Teria que cair mais um pouco, seria interessante se ele caísse mais um pouco até aqui, respeitando, começar a querer subir, mesma coisa, time menor, procurar aí um pivôzinho de alta, uma vela de rejeição e respeitando aqui, começando o mercado começar a querer subir, dá para procurar compra, né? Seria aqui a região de interesse. O EURUSD eu não ia pôr na análise de hoje, mas eu sei que muita gente opera o EURUSD. Por que eu não ia pôr? Porque na análise da semana passada, ele tinha fechado a semana, eu tinha marcado aqui esse triângulo, aqui. E na análise da semana passada, o mercado tinha fechado mais ou menos aqui, ele tinha acabado de romper, né, o triângulo e fechou a semana. Eu marquei aqui esse canalzinho de alta, a expectativa é o quê? Se ele confirmasse o rompimento do triângulo, era que ele começasse a trabalhar dentro desse canal de alta. Então, ele abriu a semana, veio testar, respeitou, então tudo indicava aí que ele realmente ia começar a querer subir, fez uma perna de alta, né? A expectativa era esse movimento aqui, porém, ele fez a perna de alta, veio testar aqui e rompeu. Aí veio já testar aqui o suporte do triângulo, acabou meio que rompendo, então tá bem confuso o EURUSD, ele não tá aí com uma tendência definida a longo prazo. Claro que dá para procurar oportunidades em times pequenos, M5, M15, ali no dia, se tentar identificar ali o cenário do dia e procurar ali oportunidades rápidas ali para abrir e fechar no mesmo dia, né, o day trade. No longo prazo eu não vejo, tá bem confuso, porque aqui ó, tem um topo abaixo do anterior, então você fala, pô, então a expectativa aí é de queda. Só que tem um fundo aqui e um fundo acima do anterior, então ele não está com uma tendência definida, agora ele fez um topo abaixo do anterior novamente, e por enquanto ele tem um fundo acima do anterior, então ele não está com uma tendência definida. Para quem busca oportunidades mais a longo prazo, eu recomendo ficar de fora do EURUSD. A gente tem uma gama enorme aí de ativos, tanto de Forex quanto outros mercados. Eu não vejo por que ficar preso a tentar procurar oportunidades no EURUSD. Então, se você gosta de operar em EURUSD, em times maiores, dá uma olhada em outros ativos, procura oportunidades em outros ativos, espera um pouco o EURUSD tomar aí uma direção mais consolidada aí para começar a procurar oportunidades. Claro, como eu falei, para quem faz day trade ainda dá para pensar em alguma coisa, procurar ali um M5, um M15, mas para quem opera a longo prazo eu não vejo oportunidades aqui, né? Adicionei ali porque eu sei que bastante gente opera e aproveito para deixar essa dica. Olhe outros ativos, procure oportunidades em outros ativos. Não fique ali preso a meia dúzia de ativos, que o mercado ele oferece um monte de ativos, não vejo, para mim pelo menos, não faz sentido você ficar preso em 2, 3 ativos. Eu tenho que operar só nesses aqui. Por quê? Se tem oportunidades no outro, procura no outro, deixa esse aqui mais alguns dias aí, até ele tomar uma direção. Beleza? É aí o meu ponto de vista. NZDJPY... O mercado vem testando aqui uma região de resistência, foi suporte importante no passado, fez um rompimento, pullback, está testando aqui região de 50,61 dessa pernada aqui de queda, junto com essa região que foi suporte no passado, agora passa a ser uma resistência, e tem uma LTB aqui também. Aqui o cenário ideal é se ele fizesse mais uma perninha de alta,
né? Porque ele já testou 50,61 de FIBO, ok? Já testou aqui essa resistência que foi suporte no passado, ok também. Só falta ele testar, né? Para dar mais força ainda, só falta ele testar essa LTB aqui. Seria o cenário aí ideal. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, mais uma perninha de alta, algo assim, ó. Seria o ideal, porque aí ele vai testar todas as regiões de resistência, respeitando aqui começar a querer cair, aí seria interessante procurar venda. Dá até para deixar também uma LTA pequena aqui, ó, como referência aqui, como filtro. Então eu esperaria algo assim, ó, o mercado vir testar aqui a LTB e romper essa LTA menorzinha aqui. A partir daí dá para pensar em venda, que aí a expectativa é que ele venha testar pelo menos aqui essa região aqui de suporte, essa mínima, essa vela aqui de indecisão, né, próximo aqui da abertura e fechamento dela, então seria um ponto interessante para estar saindo, algo assim. Pegar uma venda aqui, por exemplo, ó, mais ou menos aqui, stop acima da máxima, o ganho aqui, o alvo aqui, tá tranquilo, o risco retorno é de 1 para 1,5, dependendo da situação até 1 para 2, mas 1 para 1,5 é certeza que dá para pegar aqui, caso ele faça esse movimento. Vou ficar de olho então no NZDJPY nessa oportunidade. NZDSD também está bem parecido, e também aí ficar de olho para ver se ele faz mais uma perninha de alta para testar essa LTB junto com essa região que foi suporte aqui no passado, passa a ser aí uma região de resistência. Então eu espero mais uma perna de alta, testando aqui o mercado começar a querer cair, dá para procurar venda. Aqui também dá para deixar uma LTA, aqui ó, ela não tá tão boa quanto a da NZDJPY, mas dá para deixar como referência aí. Vamos ver aí se o mercado se ele abre com alta, testando aqui. O pivôzinho de baixa não está menor, rompimento da LTA aqui, expectativa de venda, stop acima da máxima, que venha buscar aqui essa região de suporte. Então tá bem interessante também, ficar de olho se ele faz aí o teste dessa região, teria que subir mais um pouco. E por último o SDCAD, ele vinha trabalhando dentro de um canal de baixa, procurando expectativas de venda dentro dessa região, tal. Só que ele parou aqui, não veio testar nem essa região aqui de suporte e nem o suporte do canal. Ele parou e fez o rompimento da resistência. Terminou a semana fazendo o quê? Então, vamos lá, rompimento e fazendo uma retração. Ficar de olho aqui, se caso ele respeitar essa região, não cair muito, não vir fazer aqui um fundo duplo. Vamos imaginar esse cenário aqui, que ele chega aqui e começa a querer subir. Ele vai fazer um pivô de alta após o rompimento de um canal de baixa que foi próximo aí de uma região de suporte. A expectativa aí, então, se ele fizer isso, passa a ser que ele venha testar essa região de resistência. Aqui, se quiser ser mais conservador, espera para ver se ele vai de fato fazer um pivô, algo assim. Espera todo esse movimento. Aí, se ele fizer esse movimento, aí pega aqui uma LTA, marca aqui os dois fundos, o primeiro fundo e o segundo, e pensa em compra nesse fundo aqui, se caso ele fizer uma nova correção, algo assim. Aí aqui procura compra para pegar esse possível movimento aqui. Então aqui seria o mais conservador, o cenário mais conservador. Quiser ser um pouco mais agressivo, joga uma LTB aqui, pegando esses dois, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui ó, pegando esses dois topos. Aqui. E se o mercado romper, não fizer aí novas mínimas, se começar a semana subindo e romper aqui, dá para pensar numa compra esperando esse movimento aqui de alta, retração e movimento de alta. Então dá para pensar numa compra aqui, stop abaixo da mínima, ainda mais se ele não fizer uma nova mínima, vai ser um fundo duplo aqui, né? Se ele abrir a semana já subindo, sem fazer novas mínimas aqui, sem começar a cair, vai ser um fundo duplo. Aqui, se puxar um FIBO, deve dar bem próximo de 50,61. Vamos dar uma olhada aqui. O movimento de alta começou aqui. E o topo aqui, ó. Exatamente, ó, bem aí dentro da região. Então, se ele começar a semana subindo aqui já, sem fazer novas mínimas, temos aqui um fundo duplo, uma correção de 50,61 de FIBO, rompimento do canal de baixa.
Só esperaria aí o... Deixa eu apagar o Fibo. Só espero aí... Opa, não apagou. Delete. O rompimento dessa LTB. O filtro aí final para estar pensando em compra. Algo assim, ó. Rompeu, começa a pensar em compra. Stop abaixo aqui da mínima, ainda mais se ele fizer esse fundo duplo. Aí a expectativa é alta, retração e alta. Beleza? Aí o cenário um pouco mais agressivo em relação ao outro cenário que eu mostrei, que esperaria primeiro um pivô completo de alta, aí pegaria o movimento da próxima perna. Ok? Vou ficando por aqui, espero que tenha gostado aí a análise de 15 ativos. Não esqueça de deixar seu like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho para receber notificações toda vez que eu postar algum vídeo novo. Beleza? Que você tenha aí uma ótima semana de operações, um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu!